Sexta-feira, dia 20 de janeiro, dia de mais um episódio do Mercado Flash. Como é hábito, às sextas não dá para contar com o Igor, que gosta de antecipar os fins de semana, mas podem contar comigo para todas as notícias do dia de hoje no que toca ao mercado de transferências. E hoje temos de começar por Gonçalo Guedes. O mais recente reforço do Benfica foi oficializado por volta da 1 da manhã, um horário muito amigável para os jornais. Regressa aos encarnados 7 anos depois de ter trocado o Benfica pelo Paris Saint-Germain. Chega por empréstimo do Wolverhampton sem opção de compra, não estava a ter espaço desde a chegada de Lopetegui, o que não deixa de ser curioso, tendo em conta que o treinador espanhol queria o jogador no verão passado, ou seja, esta temporada, para o Sevilha. Mas agora que o tinha no plantel, acabou por não utilizar, pelo menos tanto como o Guedes esperaria, apesar de ele recentemente até marcou um gol aí, acho que foi para a taça contra o Liverpool. No entanto, Guedes vem para o Benfica, é uma opção para o ataque, nomeadamente para os flancos, que era um dos pontos fracos do Benfica. João Mário, Auschnes ou Chiquinho chegaram a jogar lá. E faltavam alternativas também a Rafa e David Neres. Por outro lado, dá também tempo de crescimento a André Schjelderup, extremo norueguês contratado este inverno, pelo Benfica. Gonçalo Guedes é um empréstimo também que faz sentido para todos, incluindo para o Wolverhampton, que já contratou o Pablo Sarabia ao Paris Saint-Germain, mas dizia eu que Gonçalo Guedes que no Benfica também irá jogar como segundo avançado, pelo menos foi isso que Roger Schmidt disse. Ele disse hoje na conferência de imprensa, já depois de ter sido oficializado o Gonçalo Guedes, que no inverno não há muitas oportunidades como esta, não podíamos desperdiçar. Já jogou no Benfica, jogou em equipas de topo, é um regresso para jogar meia temporada. Tivemos esta oportunidade de reforçar o plantel e estamos muito satisfeitos por tê-lo, depois avançado então que o jogador internacional português vai jogar maioritariamente como segundo avançado neste plantel e tendo em conta até que pode jogar já este sábado nessa posição. Isto porquê? Porque o Benfica vai jogar nos Açores com o Santa Clara e Rafa, que é o jogador que tem jogado como segundo avançado, está lesionado e não foi convocado. Por outro lado, Gonçalo Guedes, que foi oficializado apenas esta sexta-feira, foi convocado e pode já ser utilizado nessa posição ou noutra, até pode jogar guarda-redes se Roger Schmidt entender, mas o que é certo então é que Guedes pode estrear-se ou voltar oficialmente a jogar pelo Benfica já este sábado contra o Santa Clara, um reforço muito importante para os encarnados, que fizeram um ataque claro no mercado de inverno para tentarem sagrar-se campeões nacionais. Deixaram sair, contrataram vários jogadores e deixaram sair outros. O Igor já falou aqui ontem de Henrique Araújo, o próprio Roger Schmidt confirmou também hoje esta saída para o Watford do Championship, mas quem também vai sair é o guarda-redes Elton Leite. O guarda-redes brasileiro já tirou fotos com a camisola do novo clube, o Antalyaspor, e deve ser oficializado ainda esta sexta-feira, sendo que para o seu lugar o Benfica não vai contratar nenhum guarda-redes e vai utilizar um jogador da formação, em princípio Samuel Soares, que era o titular da equipa B, para o posto de segundo guarda-redes. Foi isso que disse também Roger Schmidt na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara. Quanto ao Elton Leite, sai em definitivo. Depois de 2 épocas e meia no Benfica, chegou a ganhar o lugar durante alguns meses quando o Jorge Jesus era o treinador, mas na temporada passada só fez 7 jogos e este ano tinha apenas sido utilizado durante um jogo contra o Caldas para a Taça de Portugal, por isso uma saída natural de um guarda-redes que nunca conseguiu afirmar-se como titular na equipa encarnada. Ainda no Benfica, só deixar aqui uma nota rápida sobre Ferro. Defesa central está emprestado ao Vitesse da Eredivisie até final da época, mas tem pouca utilização. Foi utilizado em 10 jogos, 3 deles saídos do banco, e neste momento há alguns clubes interessados na contratação em definitivo do defesa central, nomeadamente o Sporting Kansas City da MLS e o Montpellier da Liga 1, isto segundo informações do jornal A Bola. Por isso o Benfica está a tentar terminar o contrato de empréstimo de Ferro com a equipa neerlandesa, de forma a fazer um encaixe financeiro com a venda de Ferro e a ganhar uma vaga para empréstimos com a venda em definitivo do jogador, que 11 anos depois pode deixar definitivamente a formação encarnada. Ferro, recorde-se, jogou durante 4 temporadas na equipa B, foi aposta de Bruno Lage depois para a equipa principal, sagrando-se mesmo campeão nacional com o técnico português. Em 19-20 fez 40 jogos pelo Benfica, mas na época seguinte passou a ser quarta escolha de Jorge Jesus e acabou então por sair para o Valência, onde fez apenas 3 jogos. Na época passada esteve na Croácia ao serviço do Hajduk Split, também não jogou muito. E este ano, como eu já disse, então está cedido no Vitesse. Vamos ver se o Benfica consegue um acordo com a equipa neerlandesa para a antecipação do final do período de empréstimo e depois para vender Ferro a outro clube. Ainda em Portugal há uma entrada e uma saída oficializadas. O Casa Pia confirmou hoje a contratação do Yuki Soma. O 00 já tinha avançado isto há uns dias e hoje foi oficial. Esta sexta-feira, o segundo japonês do plantel, Yuki Soma, vai juntar-se ao Kunimoto e chega por empréstimo com a opção de compra. Não sabemos os valores, mas sabemos que é uma cláusula relativamente acessível para a equipa de Pinamanique. Soma chega
por empréstimo do Nagoya Grampus do Japão. É um extremo, esteve no Mundial do Qatar, foi utilizado em uma partida pela seleção nipónica, já tem 9 internacionalizações e 4 golos. Bons números aqui para este Yuki Soma, vamos ver se consegue aqui afirmar em Portugal. E por falar em Portugal e em Yuki Soma, eu fui aqui ver no 00 aqui estas contabilidades de jogadores internacionais e descobri que o Japão já é, a par do Ghana, o 6º país mais representado em Portugal, ou na Primeira Liga Portuguesa, com Yuki Soma dá 9. Perceberam o que eu fiz aqui? Yuki Soma. Não foi boa? Pronto, então seguimos em frente para a saída do Pedro Amaral. Foi oficializada na quinta-feira e esta sexta-feira de manhã, eu tenho a ideia que ele foi oficializado na quinta-feira às 3 da tarde e esta sexta-feira ao 12h30 ele já foi titular, fez os 90 minutos pelo novo clube. O Pedro Amaral deixou o Rio Ave, é jogador do El Al-Khalej da Arábia Saudita e já foi então, como eu disse, utilizado na vitória por 3-0 sobre uma equipa da Arábia Saudita cujo nome agora não me recordo. Pedro Amaral é mais um português a jogar na Arábia Saudita e tem também um colega português, o Fábio Martins, também joga no Al-Khalej. Quanto ao lateral esquerdo, assinou por uma época e meia com o Al-Khalej, deixa o Rio Ave, onde chegou em 2019-20, tinha sido associado recentemente ao Vitória Sport Clube. A equipa de Guimarães tentou a contratação dele já no verão e agora também no inverno, mas o que é certo é que o Pedro Amaral acaba por deixar Portugal, depois desta época ter feito 13 jogos, 1 golo e 2 assistências pelo Rio Ave. Lá por fora há muitas coisas, a maioria em Inglaterra, por isso vamos já despachar o futebol espanhol e falar em futebol espanhol neste momento é falar de Memphis Depay. Foi oficializado esta sexta-feira como jogador do Atlético de Madrid, já tinham sido publicadas fotos do jogador a treinar, já na quinta-feira o Xavi já tinha confirmado que o Depay tinha pedido para sair, mas só esta manhã de sexta-feira foi oficializado. O avançado neerlandês assinou até 2025 com a equipa de Madrid e chega ao Metropolitano para ser o substituto direto de João Félix. Pela contratação do avançado de 28 anos, o Atlético pagou apenas 3 milhões de euros, mas o Barcelona confirmou ou informou, porque não se sabia esta informação, que ficou com um direito de opção por Yannick Ferreira Carrasco, extremo belga. Se o Barcelona quiser contratar este jogador, tem de pagar apenas 20 milhões de euros. Foi esse o acordo que foi feito com o Atlético de Madrid para que Depay fosse para Simeone por apenas 3 milhões de euros, mais então essa opção de compra por Yannick Ferreira Carrasco para o Barcelona. Esta época o Depay tinha feito apenas 4 jogos nos catalães, marcou 1 golo, depois na época passada ter marcado 13 em 38 partidas. Nunca foi uma opção clara para Xavi, tinha sido uma aposta de Ronald Koeman, que entretanto deixou o cargo e sai então Depay depois de 1 ano e meio na Catalunha. Agora sim vamos até a Inglaterra e começamos pelas oficializações. Chris Wood é a mais recente oficialização, ponta de lança neozelandês, deixa o Newcastle depois de ter assinado praticamente há 1 ano pelos Magpies e é o 26º reforço, eu disse bem, 26º reforço da época para o Nottingham Forest. Isto é um plantel inteiro e ainda sobram jogadores para não são convocados, não dá para jogar. Eles não, se fizerem um 11 contra 11 só com os reforços, há jogadores que não podem jogar, perceberam a dimensão disto? Então o Nottingham, que já este mercado de inverno tinha contratado o Danilo e o Gustavo Scarpa, agora confirmou então a contratação do avançado Chris Wood, que há 1 ano custou 30 milhões de euros ao Newcastle. Portanto, feitas aqui as contas, custou cada golo do Chris Wood pelo Newcastle custou 6 milhões de euros, uma vez que Chris Wood fez 36 jogos e marcou apenas 5 golos pelos Magpies. Seguimos na nossa demanda por terras de Sua Majestade para falar sobre Leandro Trossard, novo reforço do Arsenal. O extremo belga assinou esta sexta-feira pelo líder da Premier League. O contrato é válido por 4 anos com mais um de opção. Trossard esteve 3 épocas no Brighton, fez 121 jogos, marcou 25 golos e é uma das principais figuras dos Seagulls. Entretanto, tinha perdido algum espaço, não é bem o espaço, mas deixou de ser tão utilizado porque houve aqui um conflito após a saída do Graham Potter. Houve conflito entre Trossard e De Zerbi, pelo menos foi isso que o treinador italiano falou, e então o Trossard acabou por perder esse espaço no Brighton. Vai para o Arsenal, que precisava de um reforço para o lado esquerdo do ataque, que tinha nesta primeira metade da temporada apenas o Gabriel Martinelli para essa posição. Pela contratação do internacional belga, os Gunners pagaram 22 milhões de euros, mas podem pagar ainda mais 8, num negócio que pode então chegar aos 30 milhões de euros, mediante o cumprimento de alguns objetivos. E vamos continuar em Inglaterra até ao final deste episódio. Continuamos em Londres, mas agora para falar do West Ham. Os Hammers estão aflitos para garantir a manutenção e por isso apostaram na contratação do avançado Danny Ings. 30 anos, assinou até 2024 com os Hammers e custou
13,5 milhões de euros à equipa londrina num negócio que ainda pode chegar aos 17 milhões de euros. Isto na Premier League é uma loucura de dinheiro. Isto então depois de ter assinado pelo Aston Villa apenas há um ano e meio por 30 milhões de euros. Por isso aqui uma perda para o Aston Villa. O Danny Ings, que ainda teve um bom nível no Southampton, mas nos Villains acabou por baixar um bocado esse nível. Esta época levava apenas 7 golos em 21 jogos. Então o West Ham vai ser o quinto clube de Danny Ings na Premier League, depois de Burnley, onde se mostrou, Liverpool, Southampton e Aston Villa. Fechamos o episódio desta sexta-feira com a loucura de Stamford Bridge. O Chelsea continua a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã e está a tentar mais contratações. E não só está a tentar, como está a conseguir. Madueke, extremo do PSV, vai ser o próximo reforço do Chelsea. A confirmação já foi dada pelo treinador dos neerlandeses Ruud van Nistelrooy, que lamentou a perda do jogador, mas admitiu que o negócio era muito vantajoso financeiramente para o clube pensar em rejeitar. Pelo extremo inglês de 20 anos, o Chelsea vai pagar 35 milhões de euros, com o Madueke então a regressar à Inglaterra depois de ter deixado o Tottenham ainda com idade juvenil em 2017-2018. E além de Madueke e de ter tudo acertado para a contratação de Nkunku no final da temporada, o Chelsea também quer um médio e já fez mesmo uma proposta por Moisés Caicedo, médio defensivo do Brighton. Segundo o The Athletic, essa proposta foi de 63 milhões de euros e essa proposta foi rejeitada pelos Seagulls, que já no verão tiveram ali uma novela com o Chelsea para a venda de Cucurella e que na altura foram irredutíveis, e o The Athletic diz que neste inverno vai ser exatamente da mesma forma. Por isso, se o Chelsea quiser o Moisés Caicedo, médio defensivo do Brighton, que se notabilizou no Mundial ao serviço do Equador, se o Chelsea quiser mesmo este jogador, vai ter que pagar mais do que 63 milhões de euros. Mas tenho aqui um palpite que dinheiro não é um problema para Todd Boehly, empresário e dono do Chelsea, que esta época, desde que assumiu a presidência do clube, já gastou, se contarmos já aqui o Madueke, mais de 400 milhões de euros. Vai passar para aí para os 430, eu já não sei bem os valores ao certo, mas se Moisés Caicedo chegar perto dos 70 milhões, quer dizer que o Chelsea vai gastar 500 milhões de euros em transferências. Isto não faz sentido. E pronto, olhem, com estes valores parvos e com a minha carteira bem mais vazia do que a de Todd Boehly, despeço-me por hoje, volto amanhã e deixo para já uma mensagem ao Luís Henrique, ao Igor, uma mensagem de apoio para Luís Henrique na CBF, porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.